Olá, seja bem-vinda ao canal Resumos de Odonto. Que bom que você clicou aqui nesse vídeo, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai falar para vocês sobre como funciona o processo DESRE, o processo de remineralização e desmineralização. Você sabia que o dente ele pode perder e ganhar minerais ao longo do dia? E que esse processo ele é fundamental para evitar a cárie? Hoje eu vou explicar para vocês, de uma forma simples, como funciona o processo DESRE. A gente já tem um vídeo aqui no canal, é um vídeo antigo, em que nós explicamos o processo DESRE de uma forma mais resumida, digamos assim. Mas hoje eu achei que o canal precisava de um vídeo com mais detalhes, então eu resolvi trazer para você. Então, gente, o dente, naturalmente, ele passa por um processo constante chamado processo DESRE, quando a gente está se alimentando. Ou seja, quando a gente está comendo algum alimento com açúcar, algum carboidrato, as bactérias da boca elas vão produzir um ácido, ou seja, vai atacar o dente produzindo ácido. Esse ácido ele vai fazer a retirada dos minerais do seu dente e vai fazer o que a gente chama de um processo de desmineralização. Por que desmineralização? Porque está fazendo uma retirada de minerais. Se esse processo ele acontece com frequência, ou seja, todo o tempo, durante todo o dia, e não é controlado, pode surgir a doença cárie. E aí a gente entra com o processo de remineralização. A remineralização já é a reposição de minerais, ou seja, já que você perdeu aqueles minerais por conta da alimentação, da dieta, da falta de higiene bucal, o seu dente agora vai fazer um processo natural tentando recuperar aqueles minerais perdidos, como o cálcio e o fosfato. Então, vai fazer o processo de remineralização, repondo esses minerais, trazendo de volta o pH da boca na sua normalidade, entrando em ação a saliva e assim fazendo com que haja a presença de flúor nos dentes. Ou seja, o dente ele consegue se fortalecer novamente, ele consegue voltar ao que ele era antes que a cárie ela se instale. Então, o que a gente consegue concluir com isso? Que a saliva e o flúor ela tem um papel imprescindível no processo DESRE, porque nós precisamos repor os minerais que foram removidos. A gente precisa trazer de volta os íons cálcio e os íons de flúor. O íon cálcio a gente consegue através da saliva. Então, o que produz a saliva hoje? Hidratação. Então, uma boca seca, a saliva ela não é produzida. Então, nós precisamos beber água durante o dia. Sim, a água também é importante para os seus dentes, porque vai fazer a formação de saliva. Essa neutraliza o ácido, leva o cálcio e o fosfato até o esmalte dentário e assim gera uma proteção natural aos dentes. E além da saliva, existe algum outro componente que é imprescindível na formação da remineralização, que é o flúor. O flúor, ele é essencial nesse processo. E quando a gente fala de flúor, não é somente o flúor do dentista que você vai de 6 em 6 meses, né? Outras pessoas uma vez ao ano no dentista para aplicar a aplicação tópica de flúor. Não. Hoje em dia, na sua água tem flúor. A gente tem um processo hoje em dia de fluoretação das águas que é existente no Brasil há muitas décadas. Então, quando você bebe a água, também tem o flúor na sua composição. Mas aquele flúor da água ele não é suficiente, a gente precisa de mais concentração de flúor. E aí que entra o creme dental fluoretado. Então, todos os cremes dentais que você comprar hoje, esteja atento se ele tem o flúor na composição, porque esse vai ajudar o esmalte a se tornar mais resistente, ou seja, vai fortalecer o esmalte e vai formar uma estrutura chamada de fluorapatita, junção de flúor mais hidroxiapatita. E isso vai dificultar as novas perdas minerais. Por isso, gente, é muito importante você estar escovando seus dentes 3 vezes ao dia. Por isso o flúor é tão importante, por isso que você precisa ir ao dentista de 6 em 6 meses. E como eu sei que a remineralização está funcionando? Primeiro, que a remineralização ela só funciona quando a lesão ela está em estágio inicial, que é a mancha branca. Então a cárie ela não é somente aquele buraquinho no dente, aquela manchinha preta. Não. A cárie ela começa como uma manchinha branca no seu dente. Por quê? Porque você perdeu minerais no seu dente, então consequentemente aquele dente ele vai ficar suscetível à formação da lesão da doença da cárie. Então a mancha branca ela é um sinal de alerta. E aí, nesse estágio, quando a gente já vê uma mancha branca na boca do paciente, nós precisamos reverter o problema
através de fluoretação, através do processo de remineralização. Como é que eu posso estimular a remineralização no dia a dia, tá? Eu sou uma pessoa que eu tenho uma alimentação com carboidratos, é rico em açúcares também, mas eu não quero que meus dentes fiquem com cárie. O que eu posso fazer? Primeiro de tudo, uma boa escovação dentária, uma escovação com cerdas macias para limpar seus dentes, para não machucar a sua gengiva, o uso de cremes dentais com flúor, qualquer marca, desde que contenha flúor, desde que seja um creme dental que seja aprovado pelo seu dentista. Outra coisa muito importante, usar o fio dental 3 vezes ao dia. Não adianta você escovar os dentes, você deixar os dentes limpos, mas a gengiva está gritando, está sangrando, está inchada, está inflamada. Então precisa também usar o fio dental. Além disso, beber água. A hidratação hídrica ela é de extrema importância no processo de remineralização. Pode ajudar a formar saliva, a saliva ajuda a levar essa proteção dos minerais nos dentes. Também é lógico manter visitas regulares ao seu dentista, ou seja, não faltar ao dentista 2 em 3 anos. Tudo bem que ninguém gosta, né, gente, de dentista, a gente já sabe disso. Mas você precisa ir ao seu dentista de 6 em 6 meses. Bom, gente, então essa foi a nossa videoaula sobre o processo Desri. Eu espero muito que eu possa ter ajudado cada um de vocês e principalmente que vocês falem sobre o processo Desri para os seus pacientes. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aí embaixo, que isso ajuda muito a gente. Inscreva-se aqui no canal para não perder os nossos vídeos que saem toda semana e também ative o sininho, que isso ajuda e muito na nossa divulgação. Então é isso, valeu!